Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, o paraíso nunca mais foi o mesmo. O que antes era um diálogo constante com o Criador, tornou-se um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos apressados. A perfeição do Éden começou a desvanecer-se diante de seus olhos. O céu, antes de um azul vibrante e infinito, começou a escurecer, como se uma cortina de nuvens cinzentas estivesse sendo puxada sobre o mundo. As flores, que desabrochavam em cores vivas e perfumadas, começaram a murchar, suas pétalas caindo sobre a terra como lágrimas. Os animais, que antes conviviam em harmonia com eles, agora os olhavam com desconfiança, afastando-se quando Adão e Eva se aproximavam. Eles sentiram pela primeira vez o peso da culpa. Uma sensação estranha, um frio na alma que nunca tinham conhecido. Olharam um para o outro e pela primeira vez viram não apenas o reflexo do amor, mas também a sombra do medo e da vergonha. Tentaram se esconder, mas como poderiam se esconder de si mesmos? Como poderiam fugir da consciência que agora gritava dentro deles? O som das folhas secas sob seus pés parecia acusador. Cada brisa que passava sussurrava a consequência de sua escolha. A comunhão perfeita havia sido quebrada. Foi então que ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, na viração do dia. Mas em vez de correrem ao seu encontro com alegria, eles se esconderam entre as árvores. O medo havia substituído a confiança. E quando foram chamados, a verdade, dolorosa e inevitável, veio à tona. As desculpas, a transferência de culpa. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. A serpente me enganou e eu comi. A unidade entre eles e com Deus estava fraturada. Então veio a sentença. O trabalho se tornaria árduo, a terra produziria espinhos e cardos, a mulher sentiria dores no parto e o homem governaria sobre ela, e, o mais doloroso de tudo, a expulsão. Um anjo com uma espada de fogo que se revolvia em todas as direções, postou-se à entrada do jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva, agora vestidos com peles de animais, um lembrete do primeiro sacrifício, deram as costas ao único lar que conheceram. Imagine a cena. Os portões do paraíso se fechando atrás deles. O choro da humanidade substituiu o silêncio sagrado do Éden. Eles caminharam por uma terra árida, desconhecida e hostil. O solo sob seus pés não era mais macio e fértil, mas duro e pedregoso. O sol, que antes aquecia suavemente, agora queimava a pele. À noite, o frio os envolvia, e os sons da natureza, antes uma canção de ninar, agora pareciam ameaçadores. Eles estavam sozinhos, enfrentando um mundo que agora operava sob novas regras, as regras da mortalidade e da luta pela sobrevivência. O arrependimento era um companheiro constante, visível em seus olhares perdidos e em seus ombros curvados pelo peso de sua decisão. Mas mesmo fora do paraíso, no meio do exílio e da dor, Deus ainda os amava. A promessa de um redentor, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, foi a primeira luz de esperança em meio à escuridão. Essa promessa era um fio de graça tecido na tapeçaria de sua nova e difícil realidade. Significava que sua história não terminava na expulsão, mas começava uma nova jornada, uma jornada de redenção. Eles aprenderam a cultivar a terra, a construir abrigos, a criar uma família. Caim e Abel nasceram, os primeiros filhos nascidos fora do paraíso. Com eles vieram novas alegrias, mas também novas e profundas tristezas, mostrando que a semente do pecado continuaria a gerar seus frutos amargos ao longo das gerações. A vida se tornou uma luta constante, uma mistura de bênçãos e maldições, de trabalho e descanso, de alegria e sofrimento.
Eles viveram muitos anos. A Bíblia nos diz que Adão viveu 930 anos. Imagine todas as gerações que ele viu nascer, todas as histórias que contou sobre o jardim, sobre a conversa com Deus, sobre a beleza que foi perdida. Ele foi a memória viva de um mundo perfeito, um testemunho constante do que a humanidade havia abandonado, mas também da misericórdia que os permitiu continuar. Ao olharmos para a história deles, não vemos apenas um conto antigo, vemos um espelho da nossa própria condição. Todos nós, de alguma forma, vivemos a leste do Éden, sentindo a distância, a saudade de algo que nunca conhecemos plenamente. Sentimos o peso de nossas próprias escolhas erradas e ansiamos por redenção. No entanto, assim como para Adão e Eva, a história não termina em desespero. No horizonte de sua jornada árdua, uma luz começou a surgir. Uma luz que simbolizava o perdão, a promessa de um novo começo. Essa luz era a certeza de que Deus não os havia abandonado em seu exílio. Era o prenúncio de um plano maior, um plano para restaurar o que havia sido quebrado, para abrir um novo caminho de volta à comunhão com Ele. A jornada da humanidade, iniciada na dor da expulsão, estava desde o princípio destinada a ser uma jornada de volta para casa. A história de Adão e Eva é a história do início da nossa. Uma história de perda, mas acima de tudo, uma história de esperança inabalável e do amor incansável de um Criador que nunca desiste de sua criação. Obrigado por assistir e refletir conosco sobre essa jornada profunda. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Fique com Deus e até a próxima.